Olá, eu sou Rodrigo Freitas, editor adjunto de Cidades do Jornal O Tempo, e o nosso assunto de hoje é o assunto da semana: julgamento dos envolvidos no caso Elisa Samúdio. Até a noite de hoje, por volta das 10 ou 11 horas da noite, deve sair o veredito a respeito de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, braço direito do ex-goleiro Bruno Fernandes, e de Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do goleiro Bruno. E para falar um pouco mais sobre esse julgamento que está mexendo com Minas Gerais e com o Brasil inteiro, a gente conversa nesta noite aqui no portal Tempo Online com a doutora Cláudia Pádua, que é psicóloga e doutora em criminologia. Olá, doutora, muito bem-vinda. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Nós é que agradecemos pela presença. Também aqui ao nosso lado, Anderson Rocha, que é repórter do portal Tempo Online, que vai trabalhar com a moderação, com a movimentação dos internautas. Boa noite, Anderson. Boa noite, doutora. Pessoal que está assistindo, por favor, envie perguntas, curiosidades para a gente aqui conversar com a doutora. Pode e deve participar pelo portal Tempo Online, o tempo.com.br. Mande para a gente a sua pergunta. Na medida do possível, a gente vai fazendo a doutora Cláudia Pádua. Doutora Cláudia, eu começo pela seguinte pergunta. Esse julgamento, obviamente, que causou uma tremenda comoção social no país inteiro, tem sido acompanhado por todos os órgãos de imprensa, inclusive órgãos internacionais. Primeiro, o que dá para dizer de perfil dos dois réus que vão ter hoje o seu futuro definido logo mais por volta das 10, 11 da noite? Macarrão, ao contrário até do que se esperava, se sentindo acuado, se sentindo abandonado até, acabou incriminando o ex-melhor amigo, o goleiro Bruno. E Fernanda Gomes de Castro, até agora existe uma dúvida muito grande na participação. Ela chorou muito ao longo dos últimos dias, pediu para não ser filmada, para não ter sua imagem veiculada em todos os veículos de comunicação. Do ponto de vista de perfil, o que dá para dizer desses dois? Bom, boa noite aos telespectadores e aos acompanhantes aí do chat. Primeiramente, o perfil do Macarrão é ser uma pessoa extremamente volúvel, né? E por ser tão volúvel, ele é uma pessoa que se mascara através do Bruno. Então ele tem o Bruno como um ideal, como uma pessoa o máximo, e daí a proximidade, né? Eles se conheceram num campinho em Ribeirão das Neves, e daí ele passou a criar uma amizade muito maior do que a que o próprio Bruno teria a ele. É interessante observar que nessa parte, quando o Bruno estava voltando, né, vindo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, dentro do avião, ele deu uma declaração à polícia dizendo que já não sabia mais se aquele realmente era um amigo dele, por ele ter relatado determinados fatos. Então fica aí a pergunta: se a gente tem um amigo fiel, né, um verdadeiro escudeiro, e de repente o que a gente acha que é amigo faz uma coisa dessa, é aquela velha máxima, né? O seu verdadeiro amigo é o seu melhor inimigo. E em relação a Fernanda? A Fernanda também foi uma pessoa que, mesmo sabendo que o Bruno era uma pessoa casada, ele era uma pessoa pública. Então isso fez com que tivesse um agravante maior de que ela se reportasse até ele, alcançando, galgando algum tipo de fama. E é bem verdade que no começo ela se inteirou mais pelo Bruno, justamente por ser uma pessoa da mídia. Então, se ele está na mídia, eu também estou na mídia, eu posso me reportar a tudo aquilo que é de belo, de bonito. Ela só não contava que teria esse desfecho. Com esse agravante, exatamente. Tanto é que o Bruno, ela chamou, né, para poder participar do evento, e segundo sua própria declaração, ela disse que tampou a cara, né, tampou o rosto, para que Elisa Samúdio não a visse. Ou seja, se ela tampou o rosto, ela sabia o que ia acontecer, né? Então, automaticamente, ela estava conivente a todo momento e sabendo de que fim Elisa Samúdio iria tomar. Ao longo de todos esses dias, existiu uma dúvida muito grande, até o depoimento do Macarrão, doutora Cláudia, de que postura e de que participação ele teria no desaparecimento e na morte da Elisa Samúdio. Existia uma dúvida se ele teria sido quem planejou toda essa ação, ou se ele apenas foi um executor das ordens de Bruno. E ele, no depoimento, acabou incriminando o ex-goleiro. Com esse depoimento, até com a postura dele, do ponto de vista até da psicologia, que é uma das especialidades da senhora,
com o choro, com a fala, com as reações que ele demonstrou ao longo desses dias de júri, que acontece desde segunda-feira, a senhora acha que isso pode influenciar na decisão dos jurados? Porque o júri popular, ele julga com base não em critérios técnicos, mas muitas vezes no critério emotivo. Sim. Isso pode influenciar. Até hoje, o pedido no final da explanação da acusação, o doutor José Arteiro, que é auxiliar da acusação nesse caso, pediu aos jurados para terem pena ou algo parecido, não vou me lembrar da palavra certa, condescendência com toda essa história do macarrão. Isso influencia no fim das contas? Na opinião da senhora, vai influenciar para os jurados? Não, acredito que não, porque eles estão muito bem assessorados, inclusive pelo promotor, o doutor Henry, e ele é uma pessoa de extrema competência e ele tem competência acima do que os autos precisam. Então, em todo o discurso, ele analisa, ele pondera e ele coloca veementemente tudo aquilo que os jurados, sem ter conhecimento nenhum jurídico, eles possam ter um conhecimento daquele fato que está ocorrendo ali. Então, ele consegue transmitir o fato real, que é do acontecido, de fato, para aquelas pessoas que estão ali, que não são operadores do direito. Então, a todo momento que o macarrão fez, chorou, fez uma cena, né? Ele praticamente colocou o tribunal ali como um espetáculo. E a Fernanda automaticamente a mesma coisa. Para quê? Para que as pessoas, os jurados, pudessem ter pena. Mas lembrando que a pena é um agravante. Então, o que seria de importante ali? Ela teve assessoria completa do próprio advogado, enquanto o macarrão também teve. Mas, embora uma coisa que as pessoas deveriam primar por observar, é que o tempo todo ela chorando e pedindo para não ser identificada, por quê? Eu não quero que a minha exposição esteja na mídia, porque eu tenho vergonha daquilo. Né? Então, eu não assumo perante as outras pessoas a minha culpabilidade. Aquilo que ela tentou fazer em determinado momento, que era justamente ter essa exposição. Exatamente. E tal. Em relação a todo esse acontecimento no júri, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Diante das reações do goleiro Bruno no júri, a gente percebeu o Bruno no primeiro dia um pouco mais tranquilo, depois a gente percebeu ele um pouco mais alterado, um pouco mais nervoso. No segundo dia, inclusive, quando o júri dele foi adiado, ele o tempo todo olhava para a parede, tentando fugir ali das lentes dos fotógrafos e dos cinegrafistas. Do ponto de vista da psicologia, mais uma vez, é inevitável cair nesse tipo de pergunta. A senhora acha que depois de perceber todo aquele circo que está montado, tudo aquilo que envolve o julgamento, ele caiu na real? Parece que o Bruno ele está meio automatizado. Então, quando ele percebeu aquilo que estava acontecendo, o envoltório que estava dentro do tribunal do júri, ou seja, ele ouviu, né, o macarrão falar, e sendo que nos outros depoimentos ele pediu que ele não falasse a verdade. Então, depois dessa demanda do promotor falando, do pessoal da acusação, ele já teve uma crise interna. Então, o que ele faz? Ele automaticamente, ele não pode se retirar, ele vira para a parede, e quando ele vira para a parede, o que ele faz? Ele foca naqueles quadros dos juristas, e ali ele não deixa com que as câmeras projetem a sua imagem. Ou seja, para haver ali um intuito de pavor, um intuito de medo, de receio mesmo daquilo que está sendo dito e que não pode ser apagado. Então, o feito está feito. Então, ele não gostaria que as câmeras mostrassem aquela pessoa que está ali caída, cabisbaixa. Gostaria de ter o quê? Um goleiro, o máximo, né? Aquele que a torcida idolatra. Então, ele não gostaria que as câmeras pudessem, que as pessoas que o tenham como ídolo, pudessem perceber que ele é uma pessoa agora que decaiu. E decaiu muito grave em torno de um homicídio. Aproveitando, né, essa fala da senhora, a Paula de Belo Horizonte, Paula Bicalho, está perguntando exatamente isso. É possível, pela fisionomia, né, pelo que ele demonstra, enfim, no físico dele, fazer alguma leitura, algum veredito, talvez? É o que ela pergunta aqui. Sim, com certeza. Tem aí o trabalho que eu já faço há 7 anos de fisiognomonia. E a fisiognomonia nada mais é do que a leitura corporal psicológica. Então, aquilo que a pessoa faz, projeta naquele meio, ela está sendo avaliada, só que ela não percebe isso.
É quase como se eu desse para vocês uma redação, você fosse fazer uma redação, só que o que eu estou avaliando é o seu perfil da letra, é a grafotécnica. Então ali você vai colocar para mim todos os seus sentimentos. E ao passo que o Bruno, o Macarrão, a Fernanda, o tempo inteiro eles tinham comportamentos desviantes da fala que eles estavam operando. Então é possivelmente sim, a todo momento você detectar os lapsos de fala, os lapsos de língua e todo momento detectar principalmente os gestos corporais. E existe algum padrão, doutora, no que se refere à fisionomia de uma pessoa que está sendo julgada? Ela, sabendo que ela é inocente, ela terá uma fisionomia X, ou sabendo que ela é culpada, ela terá uma outra? Isso é possível de prever? Com certeza. A pessoa que é inocente, ela demonstra o tempo inteiro tranquilidade. Ali ela não tem nada a temer. Mas ela não tem nem um pouco de medo, no fundo, de que de alguma forma... Que haja uma injustiça. Exato. Aí ela vai... Tem dois nuances. Você tem que observar o quê? O comportamento dos ombros, né, e o comportamento da fala. Toda fala mais pausada é um indício que a gente tem que olhar dentro de um contexto, é um indício de mentira. Então eu vou avaliar o quê? A pupila, dilatamento da pupila, eu vou olhar os ombros, eu vou olhar a perna, eu vou olhar o joelho. Então ele estava no tribunal, o tempo inteiro ele colocava a perna direita dele em relação à mesa de onde ela estava. Então o que ele estava querendo dizer ali? Tudo que a senhora está falando não me diz respeito, eu coloco a minha perna como barreira. Então é inconsciente. Então a gente lembra que o inconsciente, ele mente o tempo inteiro. E quem que é o especialista, ele está ali para ler nas entrelinhas. Do ponto de vista dessas entrelinhas, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que é o acusado de ser o executor de Elisa Samúdio, tem sido tido como um verdadeiro monstro, né? Aquele que fez e aconteceu, um matador, um justiceiro até, algumas pessoas o consideram assim. Mas em todos os depoimentos, no júri do carcereiro ocorrido semanas atrás, também ali no Fórum de Contagem, o Bola chorou muito. E tem sido uma constante todas as vezes que o Bola é exposto a esse tipo de situação. Que tipo de leitura dá para fazer dessa reação dele? Ali é muito bem instruído, né? Então, quando você chora, é como se fosse um ator. Eu estou ali vivendo um personagem que me manda fazer. Então, o choro não é aquele choro que você vê a lágrima descendo copiosamente. É um choro que, de repente, se eu faço uma pergunta para você, eu simplesmente deixo de chorar e já respondo a pergunta. Então, não tem uma pausa, não tem um soluço, não tem um interregno qualquer de você pensar e não conseguir nem responder a próxima pergunta porque você está em crise de choro. Então, é esse o problema da mentira. Ela te dá pausas que você, que está mentindo, não consegue perceber. A gente tem notado nos últimos dias um embate terrível entre a promotoria, já era esperado, claro, afinal estão ali para isso mesmo, sim, mas os embates têm sido muito acalorados, sempre entre a promotoria, o assistente da acusação, o Dr. José Arteiro, e os advogados de defesa. Num júri como esse, como é que funciona a cabeça do advogado para tentar contrapor as ideias do seu oponente e até que ponto essa capacidade de argumentação e até essa capacidade de ler nas entrelinhas ela tem que ser utilizada para que esse trabalho seja feito da melhor forma possível? Ali o advogado, o defensor, tanto quanto o acusador, ele tem que simplesmente se inteirar sobre a fala do outro. Então, em algum determinado momento em que o acusado está falando, é uma coisa que ele deveria anotar e automaticamente ele colocar aquilo em recurso próprio. Então, ele pode florear essa palavra de um jeito com que os jurados não compreendam. E aí, automaticamente, quando você joga uma pergunta emocional, a minha resposta próxima vai ser racional. Então, automaticamente, eu não penso sobre a resposta. E aí, o que vai acontecer? Aquele que está na defensoria e o que está na acusação vai ser debate o tempo inteiro. Porque o defensor, ele é menos acalorado do que o promotor de acusação. Porque o promotor de acusação, ele tem indícios verbais muito mais proeminentes do que o de defesa. Então, em certos momentos, você consegue ver a pausa ininterrupta de um defensor automaticamente com o que está acusando. Aquele que está acusando, além de ser uma pessoa muito mais prolixa, ele opera o direito com muito mais intensidade. Então, a verbalização dele tem que ser o tempo inteiro convincente.
enquanto que o defensor ele mostra provas, ele mostra indícios de que você não é o culpado. Ele se fixa em 1, 2 pontos. E o acusador não. Ele coloca todo o arsenal da culpabilidade em detrimento ao acusado. Que tipo de avaliação a senhora faz, de forma geral, dos depoimentos dos envolvidos ao longo desse júri? Olha, pelo que eu pude ver, pelo que eu pude estar lá presente, muita coisa é tido assim pelo advogado, olha, você diz isso, você diz aquilo, agora você não diz mais nada. Fica claro que tem uma instrução ali que ele não está falando por si próprio. O sentimento dele. Não, ali não existe sentimento nenhum. Ele simplesmente está ultrapassando uma palavra entre o advogado e ele mesmo. Então a fala dele é o que o advogado manda e ele simplesmente repete. É quase um papagaio. Impressionante isso. Temos mais participação? Temos sim. Anderson? Roberto Silva, do Prado, está perguntando o fato de serem mulheres, né, em maioria, grande maioria. Qual que é a influência? Nós falamos disso bem no início, né, da emoção, mas o fato de serem mulheres, as mulheres são mais emotivas, isso vai influenciar? Olha, eu posso... Como é que ele chama? Roberto. Roberto. Eu posso dizer 2 coisas. Eu não sou uma pessoa tão emotiva. Então, não sei se por ser operadora de direito, por ser operadora de estar sempre em tribunal, você começa a ver a coisa realmente como fato é. E ali, pela possibilidade de existirem 6 mulheres e 1 homem, o que o jurado queria, inclusive o Dr. Rui Pimenta, que foi o advogado do Bruno, que ele pediu que fossem mais mulheres do que homens. Isso aí é uma faca de 2 gumes. Pode ser que aquelas pessoas que estejam ali estejam sentindo exatamente o que Elisa sentiu. E aí possa ser um revertério. Ter uma identificação. Exatamente. Ali, e aí já era. Então não tem como mais voltar atrás. E sendo, por exemplo, pessoa muito emotiva, também cai num outro significado. Porque perdão, eu sendo. Talvez. Exatamente, o perdão. Só que eles esquecem né? que o arrependimento vem com perdão. Então, se não houver arrependimento, não houve perdão. A senhora acha que o Macarrão conseguiu passar isso? Eu acredito que sim. Eles estão... nunca vi um júri que esteja tão atento ao que o promotor fala como esse de agora. Bom, pra gente continuar, tem algumas questões que vão nos chamando a atenção ao longo da semana. E um dos principais destaques, além desse veredito que a gente tem hoje em relação a Macarrão e a Fernanda Gomes de Castro, foi o adiamento do júri de Bruno, de Bola e também de Daiane Souza. Daiane, que é ex-mulher de Bruno. Para eles, na opinião da senhora, foi benéfico de verdade esse adiamento? Porque o Macarrão acabou ficando acuado, se sentindo acuado, porque a bronca toda, entre aspas, estava recaindo sobre ele e acabou abrindo o bico. O tiro saiu pela culatra, no fim das contas? Não, porque ele abriu o bico até certo ponto. Então o Macarrão ele só vai dizer aquilo que é conveniente a ele dizer. Então tem muito mais coisa guardada que ele não revelou no tribunal. E isso que o promotor está incitando os jurados a perceberem. Então são determinadas falas que o Macarrão diz que eles já estão aptos agora a perceber. E automaticamente, quando se pediu nesse adiamento, houveram 2 agravantes. Houve um advogado que entrou e ele simplesmente escreveu no Twitter algumas coisas que automaticamente ali não deixaram uma pessoa tão à vontade, né? Inclusive por ser um operador muito do direito. Pouco à vontade, né? diga-se de passagem. Né? E automaticamente ele foi inteligente, porque ele já pediu à próxima pessoa para que ele tomasse conta do caso, um advogado mais experiente, enfim. O que ele está querendo? São 15 mil páginas. Com essas 15 mil páginas, como é que um advogado que entrou agora no bonde andando pode ler? Então ele foi altamente experiente de pedir mais esse tempo aí para que ele pudesse ler, se inteirar e colocar as manobras mais possíveis e mais aprováveis possíveis. Diante da comoção que esse julgamento tem causado, eu acho que é correto dizer que o resultado de hoje vai influenciar diretamente no dia 4 de março. Muito, não? Com certeza. Muito, porque a população quer justiça, né? A população, às vezes, ela questiona, existe o sistema jurídico brasileiro? A gente vê muita coisa lá fora, sendo feita, sendo executada e sendo cumprida. Agora, e aqui? E no Brasil, isso realmente acontece ou tudo acaba em pizza? Né? Então, é uma coisa muito interessante, a justiça mineira, ela quer provar
que aqui existe justiça, principalmente por um julgamento desse tamanho, desse porte, por ser uma pessoa do Rio de Janeiro, daí o crime né, teve um destaque, né, por ser um crime hediondo e por ser uma figura pública. Então, automaticamente, esse tiro saiu pela culatra. Porque o que eles estão querendo? Que abafe o caso, mas não vai abafar. O povo, se abafar o caso, vai pedir, vai clamar. E daqui a 4 meses, ou a 4 meses mesmo, que é o tempo correto, a mídia vai estar toda em cima de novo, como está agora. Com certeza. Isso não vai mudar. Não, e já tem o quê? 2 anos e 5 meses? Então, quer dizer, a mídia não esqueceu, o povo não esqueceu. Né? Tanto é que na porta do tribunal existem inúmeras pessoas questionando, pedindo. Então, a justiça, mais do que nunca, vai mostrar ao povo brasileiro que aqui tem justiça. É justamente essa a próxima pergunta que eu quero fazer. Esse julgamento movimentou céus e terras em Contagem, em Minas Gerais inteira. Todo mundo acompanhando isso muito de perto. É claro que envolve uma personalidade do futebol. O Bruno tinha uma carreira brilhante se não fosse esse episódio, se não fosse a dificuldade que ele tivesse com tudo aquilo que envolvia a sua vida profissional. Era um goleiro de ponta, provavelmente disputaria a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, se trata de uma personalidade do futebol. Mas a senhora acha que tem mais algum enredo, mais algum ingrediente que aguce tanto a curiosidade das pessoas e que faça com que as pessoas deixem suas casas, às vezes deixem seu trabalho, por exemplo, para ir para a porta do fórum e acompanhar de tão perto como a gente tem visto? É o fato de estar perto de uma celebridade, né? O fato de estar participando de um julgamento que está movendo aí o Brasil e o mundo e ter aí um reconhecimento da justiça pelo fato que aconteceu de ser um crime do jeito que foi. Então, esse porte, esse crime, tem que ser retornado à justiça, tem que ser retornado à população, à nossa sociedade, que isso não vai passar impune. Não vai ser mais um a passar impune. Uhum. Muito bem, nós conversamos com a doutora Cláudia Pádua, que é psicóloga e doutora em criminologia. Antes de encerrar, só mais uma questão que me veio agora à mente. A senhora está acompanhando muito de perto esse julgamento e pretende escrever um livro sobre ele, é verdade? Com certeza. O que a senhora pretende abordar? Só para eu não podia deixar isso passar em branco, até porque as pessoas já têm uma noção do que vem por aí do ponto de vista de análise. Sim, eu falo exatamente sobre o discurso e o percurso. Né? O discurso da verbalização deles e o percurso até onde hoje ele está. Então, de uma pessoa que era da periferia, alcançar o estrelato e conseguir, estando no estrelato, e em dias conseguir o declínio. Então, um perfil, é a trajetória de um curso a um percurso. Muito bem. Doutora Cláudia Pádua, psicóloga e doutora em criminologia, obrigado pela participação aqui no Portal Online. Foi um prazer recebê-la. Prazer é meu. Anderson Rocha, meu companheiro de Portal Tempo Online, obrigado pela participação. Obrigado, doutora, pela gentileza de vir aqui conversar com a gente. É um prazer. Você fica ligado com a gente aqui no Portal Tempo Online, cobertura completa. Hoje, por volta das 10 ou 11 da noite, deve sair o veredito em relação a Macarrão e a também Fernanda Gomes de Castro. Lembrando que no Portal Tempo Online, o tempo.com.br, você tem a cobertura completa. E amanhã, nas edições dos jornais O Tempo e Super Notícia, também cobertura completa, nossos repórteres mobilizados ao longo das últimas semanas para levar até você a melhor informação, a informação com maior qualidade. Obrigado pela companhia e até a próxima!